eu sou muito convencido de que o que acontece no Brasil é um momento de refundação, um momento em que o país está se repensando e está preparado para elevar o patamar da ética pública e da ética privada no Brasil. A primeira delas, temos 30 anos de estabilidade institucional. A segunda conquista que eu acho que merece ser celebrada nesses 30 anos de democracia foi estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos lembrará os horrores que era viver em um regime de hiperinflação, a dificuldade de programar a vida para o futuro, e, embora a inflação nos assuste aqui e ali, não é nada parecido com quem viveu os dias pavorosos dos anos 80. E, por fim, a terceira conquista que considero extremamente relevante dos 30 anos de democracia foi a da inclusão social. Entre 30 e 40 milhões de pessoas, não vou brigar por essas estatísticas, deixaram a linha da pobreza extrema e ingressaram no mundo do consumo mínimo e da vida mais civilizada, um pouco mais colorida. O índice de desenvolvimento humano do Brasil foi o que mais cresceu na América Latina nos últimos 30 anos de democracia brasileira. E eu já de logo gostaria de dizer que sou completamente contra a ideia de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Acho que essa foi a Constituição que, com todas as suas vicissitudes, não é a Constituição ideal, nem a dos nossos sonhos, mas é a Constituição das nossas circunstâncias. Eu penso que, nesses 30 anos, nós temos dois problemas que nos trouxeram, em parte, a esse momento difícil que nós vivemos. O primeiro deles diz respeito ao sistema político que nós temos no Brasil. O sistema político significa sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo. Significa sistema eleitoral, proporcional ou majoritário, e significa sistema partidário, o modo como os partidos se constituem e como eles funcionam. Esse sistema partidário, que já produziu 35 partidos registrados e que tem 35 partidos na fila para serem criados. Criar partido no Brasil é um business, é uma atividade privada, e o interesse público passa longe. Qual seria a consequência natural? Mudar o sistema eleitoral para um sistema mais barato. Acho até que houve um esforço nesse sentido, de implantar um sistema distrital misto, que teve um apoio substancial, mas não passou. Portanto, eles não conseguiram baratear, de modo que nós temos um problema, um sistema caríssimo, sem ter quem financie, um certo temor até de que o dinheiro venha do crime organizado. Eu acho que a classe política deve ao país um esforço de mudança em relação ao sistema eleitoral. O direito penal brasileiro sempre foi muito duro com os pobres e extremamente manso com os ricos. Ninguém que ganhasse mais de 5 salários mínimos no Brasil era condenado por coisa alguma. E, quando excepcionalmente fosse condenado, existiam todos esses recursos que faziam o processo durar até a prescrição. Portanto, você tinha uma cultura nesta área em que ninguém jamais era punido. O direito penal chegou ao andar de cima. E aí, o direito penal, que sempre valeu para todo mundo, não serve porque ele chegou no andar de cima. E eu quero deixar bem claro, eu não acho que se devam universalizar as violações de direitos fundamentais que se praticam contra os pobres e passar a praticá-los contra os ricos. Você tem que criar um direito penal equalizado. E o sujeito deve ser punido ou não se ele fez uma coisa errada ou não. Este tratamento diferenciado que a gente dá no Brasil ainda é produto de uma cultura não igualitária. É esta revolução igualitária que os criminalistas não se conformam. O Brasil anda precisando de debate público de qualidade, acho que o Brasil está precisando se repensar, acho que o Brasil está precisando reencontrar a sua própria narrativa. Eu acho que há uma imensa onda de negatividade no país, porque o momento atual, a fotografia é muito sombria, mas eu acho que a gente tem que olhar o filme da democracia brasileira, e o filme da democracia brasileira é um filme relativamente bom. Portanto, em menos de uma geração,
nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e conseguimos vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. De modo que não há nenhum motivo para desânimo. Eu acho que nós estamos vivendo uma turbulência, mas no fundo, eu acho que é um momento de refundação do Brasil sobre novas bases éticas, tanto na ética pública quanto na ética privada. Bom, ministro Barroso, sempre esses eventos patrocinados pelo Globo são muito importantes e hoje foi muito feliz porque o ministro Barroso respondeu uma pleiade de perguntas as mais variadas, discorreu de maneira totalmente sincera sobre vários aspectos que foram colocados, enriqueceu muito a nossa conscientização enquanto cidadãos para um momento tão importante que é a votação que se aproxima. Eu acho que o ministro foi preciso em algumas colocações, apontou caminhos e soluções que muitos de nós já têm como percebido também, e eu acho que ele foi muito também, não refugou nenhuma pergunta, isso é fundamental, e eu acho que ele deu uma visão otimista para o Brasil. Acho que isso é muito importante também ressalvar. Eu diria que foi talvez a passagem mais importante. Ele é um otimista por natureza e nos contagiou, apesar de todos os percalços e problemas, com essa visão otimista que o Brasil vai percorrer nos próximos anos.